Olha, a gente vai interromper rapidamente aqui o Balanço Geral, porque a gente vai direto para a coletiva. O governador João Dória começa neste momento a falar. Vamos ouvir. Ações econômicas voltadas para diminuir riscos para, sobretudo, a população que depende do emprego, da renda temporária ou permanente para sobreviver. Hoje temos um conjunto de medidas e depois também o doutor José Henrique Guerma, que está aqui ao nosso lado, secretário da Saúde, acompanhado do Dr. Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, darão também informações atualizadas a vocês com os boletins da Secretaria de Saúde, que são compartilhados com o Ministério da Saúde. As medidas que estão sendo anunciadas hoje e compartilhadas com vocês e, obviamente, com o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Primeira medida, igrejas e templos. A recomendação, vou repetir a palavra para que não haja nenhuma dúvida por parte dos jornalistas, dos que nos assistem neste momento, dos que nos ouvem, dos que redigem e escrevem, recomendação para que templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa, que evitem, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações, celebrações ou qualquer outro tipo de atividade. Isto não significa o fechamento de igrejas, templos ou outras áreas onde se reúnam as pessoas para fazerem as suas orações. Apenas indica claramente a orientação, a recomendação para que não promovam mais presencialmente missas, cultos, celebrações de qualquer natureza. As diferentes igrejas poderão continuar a fazê-lo virtualmente, através da internet. Muitas já utilizam de canais de televisão, poderão intensificá-los e orientar os seus fiéis, os seus seguidores a prosseguirem na sua fé, a prosseguirem recebendo sugestões, orientações e orações, porém de forma virtual e ou através de canais de televisão. A medida é sugerida a partir do dia 23 de março, segunda-feira, para que todos tenham tempo de informar os seus fiéis, informar os seus padres, os seus pastores, os seus bispos e os demais que compõem as diferentes manifestações religiosas aqui na região metropolitana de São Paulo. Aliás, quero deixar claro também, esta medida ela se aplica neste momento para a capital de São Paulo e região metropolitana. Não há ainda, não se aplica ao litoral e ao interior do estado de São Paulo. Embora a nossa recomendação, de forma sensata, é que as igrejas também e templos evitem aglomerações, missas e encontros com qualquer número de pessoas. Repito, as igrejas podem continuar abertas, os templos também, para a oração dos seus fiéis, dos seus seguidores, porém de forma ordenada, limitada e obedecendo um mínimo de 3 metros de distância entre um e outro. Cada igreja, cada templo saberá como fazer isso. Todos têm sido extremamente solidários com as decisões da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo. Por isso que estamos no âmbito da recomendação. E, ao contrário do Rio de Janeiro, onde houve ali uma manifestação de um líder religioso, aqui em São Paulo, todos que foram contactados compreenderam bem, aceitaram e entenderam o momento de convergência solidária para que isso possa ser feito sem a força da lei, mas com um bom entendimento solidário. Esta iniciativa se aplica para um período de 60 dias, a começar do dia 23 de março. A segunda medida do governo do Estado de São Paulo que está sendo anunciado neste ato é das tarifas públicas. O governo do Estado de São Paulo vai suspender a cobrança da tarifa de água pela Sabesp para 506 mil famílias no estado de São Paulo. São aquelas que pagam a tarifa social, são as famílias de menor renda, são as famílias
mais prejudicadas pela crise econômica e são aquelas que pagam a tarifa social, a tarifa especial. Essa tarifa não será cobrada a partir do dia 1º de abril, pelo período de 90 dias. Portanto, abril, maio e junho, esta tarifa não será cobrada exatamente das pessoas mais pobres, mais vulneráveis e mais desvalidas no estado de São Paulo. A medida se aplica a todo o estado de São Paulo. Outra medida é funcionalismo, antecipação das férias para 165 mil professores da rede estadual de ensino, professores, gestores que atuam na rede estadual de ensino, são 150 mil professores e auxiliares da rede estadual de ensino e 15 mil do Centro Paula Souza, igualmente a partir do dia 23 de março. Repito, são 150 mil professores da rede estadual e 15 mil da rede Paula Souza. Os professores receberão orientação precisa com as informações complementares através dos diretores de ensino emitidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A Secretaria informará a todos e dará as informações necessárias aos diretores de ensino dos núcleos em todo o Estado de São Paulo, capital, região metropolitana, interior e litoral. Os professores, portanto, estarão em férias a partir do dia 23 de março. Aqui presente também o nosso secretário da Educação, Rocieli Soares, que está aqui, estará à disposição. Bruno Caetano também, secretário de Educação do município de São Paulo, também aqui presente, tem sido um parceiro exemplar em todas as iniciativas que temos adotado conjuntamente. Outra informação importante, dívida ativa. Estamos suspendendo protestos dos devedores, pessoa física e jurídica ou jurídica, pelo prazo de 90 dias a partir de 1º de abril. Repetindo, dívida ativa. Estamos suspendendo protestos dos devedores ao Estado, ao governo do Estado de São Paulo, para pessoas física e jurídica por 90 dias a partir de 1º de abril. Isto melhora e, por sensibilidade, permite que essas pessoas possam destinar os seus recursos e a renda que possuem para este momento difícil de transposição da crise do coronavírus. A gente segue acompanhando o pronunciamento do governador João Dória, mas nesse momento, uma notícia urgente que acaba de chegar, os ministros de Estado, o chefe da Casa Civil e da Presidência acabam de assinar a portaria que restringe a entrada no país através das fronteiras. Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, que já estava fechada, ou seja, a partir de agora, todas as fronteiras fechadas. E a gente segue ouvindo o governador João Dória. Estavam presentes ou virtualmente ou presencialmente para a tomada de decisões conjuntas do setor privado e de entidades e associações de classe com vistas a mitigar e diminuir os efeitos da crise e garantir o abastecimento. Fruto disso, o setor supermercadista, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, no entendimento com o governo do Estado de São Paulo e também com os fornecedores de álcool gel, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, venderão o produto com margem zero, ou seja, sem nenhum valor adicional, o mesmo valor da aquisição dos produtores de álcool gel estarão sendo comercializados nos supermercados. Nas farmácias ainda não temos condição de fazer esse anúncio, mas aproveitamos a oportunidade para pedir à Abrafarma, as entidades que cuidam das unidades de farmácia, redes e unidades de farmácia, que também possam se solidarizar a essa iniciativa da Associação Paulista de Supermercados. Amanhã teremos uma nova coletiva, esperando obter a resposta positiva da Abrafarma. Amanhã, oficialmente, poderemos comunicar. Supermercados, isso já está ajustado, vale a partir do dia 23 de março. Portanto, o álcool gel em qualquer embalagem nos supermercados em todo o estado de São Paulo será vendido com margem zero. Isso certamente
vai impor uma redução no preço do custo do álcool gel. Aqui presente o presidente do PROCON, Fernando Capês, que eu pedi que estivesse aqui. Ele fará o acompanhamento a partir de segunda-feira com a equipe do PROCON e com também, evidentemente, a orientação e as informações dos consumidores para garantir que essa medida efetivamente, primeiro, represente nenhum custo, nenhum valor abusivo sobre o álcool gel em supermercados e, ao contrário, possa proporcionar a redução do custo do álcool gel, Bruno Covas, nos supermercados. E aqui a APAS responde por supermercados. Farmácias, tentaremos até amanhã ter esta informação. Também gostaria de registrar que a Cooperálcool, que é a maior cooperativa de álcool do país, fica aqui em São Paulo, os seus dirigentes estão aqui presentes conosco, aqui ao lado, se puderem levantar o braço, podem estar à disposição para entrevistas. Estão fazendo uma doação de 50 mil frascos de álcool gel neste ato para a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, ou seja, a Segurança Pública do Estado de São Paulo. Uma doação sem nenhum custo de 50 mil frascos de álcool gel para os serviços de segurança pública do Estado de São Paulo, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pelo gesto, pela atitude. Essa reunião resultou em várias iniciativas que nós vamos gradualmente comunicar, ações solidárias do setor privado e de entidades que aceitaram o apelo, Bruno Covas, do governo do Estado de São Paulo. Falei em seu nome também como prefeito da cidade, para que pudessem ser solidários, e a primeira doação foi essa da Cooperálcool, são 50 mil frascos de álcool gel. Está acompanhando o pronunciamento do governador João Dória, dizendo que a partir de segunda-feira a rede de supermercados em todo o estado de São Paulo vai comercializar o álcool em gel a preço de custo. Vamos continuar ouvindo. Gostaria de fazer um apelo aos meus colegas governadores de estado e também a prefeitos de municípios aqui do estado de São Paulo, da região metropolitana e de outras áreas próximas à capital de São Paulo, mas por que não estendendo isso aos 645 municípios, incluindo, evidentemente, a capital de São Paulo, do Bruno Covas. Nós não podemos ter a interrupção de logística e circulação, nem de ônibus e nem limitação de acesso, seja para o aeroporto, seja portos ou estradas. Sei que a pressão é muito grande, seja da opinião pública, sejam de segmentos da sociedade civil, mas isto, quero repetir, não pode acontecer. Evidentemente, nós não respondemos aqui no plano federal, mas recomendamos que também a Infraero, as autoridades aeronáuticas, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que tem sido, aliás, um bom ministro e um bom colaborador neste período, incluindo este período de dificuldades, que, por favor, mantenham os aeroportos abertos e funcionando. Só repetindo aqui o que a gente acabou de falar anteriormente, os ministros de Estado, o chefe da Casa Civil e da Presidência assinaram agora há pouco a portaria que restringe a entrada no país pelas nossas fronteiras, ou seja, as fronteiras do Brasil estão todas fechadas para acesso de estrangeiros ao Brasil. No entanto, os brasileiros que estiverem fora e quiserem retornar, eles sim poderão voltar aqui para o Brasil. A gente vai falar muito sobre isso ainda e agora a gente segue acompanhando o governador. Regular, orientar, administrar, acompanhar, sim, é a forma correta. Proibir, não é uma forma adequada. Quero inclusive registrar que pedi aos nossos secretários aqui do governo do Estado de São Paulo, da área de transportes e transportes metropolitanos, e também o secretário de Desenvolvimento Regional, que dialogue com os prefeitos aqui da região da Grande São Paulo, que tomaram, a nosso ver, uma medida precipitada da interrupção das linhas de ônibus na região do Grande ABC e outras áreas. Não é uma medida adequada. Interromper, cessar o transporte público vai impedir pessoas que trabalham em hospitais, pronto-socorro, supermercados, farmácias, de chegarem até o seu destino de trabalho. Não é razoável imaginar que essas pessoas, além de todo o sacrifício que estão fazendo, ainda tenham que utilizar os seus recursos pessoais
para o pagamento de aplicativos ou táxis. O serviço deve funcionar de forma regulada, de forma higienizada, de forma orientada, como tem feito, aliás, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Mas interrupção total é uma medida que não deve ser aplicada e eu tenho confiança de que os prefeitos saberão compreender e, de forma regulada, revisarão essa medida, que só seria praticada a partir do dia 23, portanto, neste momento, não há nenhum prejuízo. Bom, entre as medidas citadas aí pelo governador João Dória, ele abriu o discurso citando aí sobre templos e igrejas em que devem permanecer abertas para as orações, mas evitar, então, a concentração excessiva de pessoas. Ele também falou aí sobre a suspensão da cobrança da tarifa d'água para as famílias mais necessitadas, né? A conta da Sabesp dos meses de abril, maio e junho, aquela tarifa social, aquela taxa mínima, não será cobrada a essas pessoas por conta desse período, tendo em vista que são pessoas que realmente necessitam de um maior amparo social. Também falou da antecipação das férias aí para diversos servidores e diz também uma coisa muito importante que a gente falou agora há pouco mesmo sobre o fato de que a Associação dos Supermercados concordou em vender o produto álcool em gel direto para o consumidor sem margem de lucro, ou seja, pelo preço que eles comprarem, eles vão repassar, né? Agora, fica uma questão aí que a gente precisa debater depois também, o fato de que a matéria-prima para produzir o produto está em falta no mundo inteiro. Então, as empresas vão ter que rebolar aí para conseguir adquirir essa matéria-prima para dar sequência na fabricação e entregar o produto para as pessoas.